Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Podcast Planeta Verde. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Planeta Verde. Aqui é um espaço para a gente falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, preservação da natureza, reciclagem e muito mais. Bom, e como ninguém protege o que não conhece, aqui a gente acredita que informar é o primeiro passo para agir. Então, aqui com a gente, vocês vão ter muita conscientização ambiental. E o Planeta Verde, ele tem duas frentes, né? É informar e agir. Nosso primeiro espaço aqui é o podcast, para a gente poder conversar. É mais sobre conscientização e educação ambiental. Já a segunda parte é a ação. A gente não vai ficar só dentro do estúdio. Nossa meta é conseguir plantar 1.000 árvores por mês. Isso contando com a ajuda de vocês, através de doações, dentro de plantios virtuais e mais informações que a gente vai passar através do tempo com o nosso podcast e para vocês poderem acompanhar. E hoje a gente tem a honra de receber aqui com a gente um convidado que vive todos os dias a missão de proteger o meio ambiente. Seja muito bem-vindo, Gustavo Feliciano Alexandre. Ele que é analista de recursos ambientais e coordenador do Programa de Abelhas Nativas da Fundação Florestal. E também é gestor da APA do Carmo e da APA Mata do Iguatemi. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que agradeço a oportunidade de estar aqui. Com certeza. Estreando aqui esse programa com vocês. Vai ser muito bom conversar aqui. Bem legal. Sobre a natureza. Bom, Gustavo, para começar, conta pra gente um pouco sobre você e como você começou a sua história ambiental. Então, eu prestei o concurso da Fundação em 2010, né? Trabalhava com academia, né? Me formei, uma mistura, né, de caminhos, né? Eu me formei em administração em 2001, mas acabei não atuando na área, fiquei trabalhando com academia até 2011, e aí 2010, depois comecei a prestar concurso, entrei na Fundação Florestal em 2010, né? E a partir de lá, entrei por esse órgão ambiental, aí fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental e Gestão Ambiental no SENAC, né, que eu estava numa área que não tinha muito a ver, só tinha estudado para o concurso, e aí eu fiz essa pós no SENAC, e depois de 2 anos e meio, assumi a gestão da APA do Carmo. Bacana. Né? Depois passei por outras áreas, fui gestor da Floresta Estadual de Guarulhos, já fui gestor de uma outra APA também, ali na divisa de São Bernardo com Santo André, a APA Aras de São Bernardo. E agora estou com a gestão da APA do Iguatemi, que é na Zona Leste também, acharam melhor eu ficar gestor de 2 APAs. A do Carmo eu sou desde 2014, e Iguatemi desde 2019. E eu assumi o programa da Fundação Florestal em 2022 como coordenador. Ajudei a elaborar o programa na APA do Carmo, depois eu vou explicar melhor aí como é que foi isso. Explica um pouquinho melhor para a gente, para o público que talvez não conheça, o que seriam as APAs? Então, a APA é a sigla para Área de Proteção Ambiental. É uma categoria de área protegida, regida pela lei do SNUC, que é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que são áreas protegidas. O que é uma unidade de conservação? É como se fosse uma unidade mesmo, um pedaço de terra que ele tem uma gestão diferenciada, a administração dele é diferenciada, voltada ao quê? A preservar os recursos naturais, seja no solo, subsolo, a parte do ar, tudo. Então, uma unidade de conservação são essas áreas com essa gestão diferenciada. E o SNUC, em 2000 ele estabeleceu esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, são várias categorias. Existem as categorias de proteção integral, que o foco é o uso indireto. Então, proteção integral, o que é? Um parque, uma estação ecológica, uma reserva biológica, um monumento natural, são categorias de áreas protegidas. Então, é visitação, é turismo ecológico, ação ambiental, é uso indireto. As APAs é uma categoria que a gente fala que é de uso sustentável. Então, o uso sustentável, assim, pode morar gente dentro de áreas protegidas. Parque, quando se cria, você tem que fazer a desapropriação e quem mora tem que sair. A área, como é que fala? O governo adquire a área, né? Há uma reintegração, e aí pessoas têm que sair, só fica em alguns casos, quando são, a gente fala que é moradores tradicionais, quilombolas, caiçaras, sabe? Ele prova que ele está há gerações ali, através de um laudo antropológico, e ele fica. Mas quando não tem essa questão de ser tradicional, eles têm que sair. A APA tem essa diferença. Pode ter bairro dentro de uma APA. Pode ter cidades dentro de uma APA. E outras áreas de uso sustentável, tem as florestas, tem área de relevante interesse ecológico. Tudo isso aí são unidades de conservação de uso sustentável. Então, quando fala APA,
área de proteção ambiental. Ela é uma ferramenta de ordenamento de ocupação do território, porque ela mantém a área área de mata, ela dentro de um zoneamento, ela é a área mais restritiva, igual lá você conhece a Água do Carmo, Fazenda, sim, que é a área de mata, é o mais restritivo. E temos o bairro Gleba do Pêssego, que também é dentro da APA, e tem até a Unifesp sendo implantada. Então, a APA, ela permite vamos dizer assim, quase um contraste, né? Tem preservação da natureza, mas tem gente morando, tem área industrial. APAs grandes no interior de São Paulo, tem 10 a 20 cidades dentro, né? Às vezes. Caramba. Então, a APA do Carmo é uma APA pequena, perto de algumas APAs estaduais. Então, esse é o conceito de APA. É interessante essa simbiose, né, entre essas pessoas que vivem ali e esse espaço de conservação. E pensando nisso, qualquer pessoa que pode estar entrando ali dentro da APA para conhecer, tem atividades? Então, a APA, o que era interessante, se ele conseguisse colocar a imagem aí na tela, para entender um pouco, vamos ver se aparece ali, porque assim, tem áreas da APA que pode entrar normalmente. Aqui, ó, vou fazer uma pequena... O que é a preguiça aqui, no caso? A preguiça é o símbolo da APA. Sim. A APA do Carmo é uma das poucas áreas naturais do estado, da cidade de São Paulo, onde você vê a preguiça em vida livre. Né? Poucos lugares em São Paulo existe ainda a preguiça em vida livre. Não é zoológico, não é nada. Então, você ainda avista. Então, ela é o símbolo da APA, ela é o símbolo do Parque Natural, do Fazenda, ela é o símbolo da nossa brigada de incêndio lá, que é os Guardiões Florestais. E vendo essa foto, dá para perceber uma coisa muito interessante, né? Por que elas estão com as unhas pintadas? Por que serve isso? Então, isso aí é um esmalte próprio para isso, para animais, é para marcar. Então, toda vez que é encontrado uma preguiça atravessando, quer dizer, ela atravessa a Avenida Aricanduva, quer atravessar a Avenida Aricanduva, a avenida ali da Jacupesca, então... O pessoal da vigilância, ou GCM ambiental, quando pega, leva para o parque, para a sede do Fazenda, onde o Dallas, lá que você conhece, ele faz um controle. Então, ele pesa, ele mede, faz uma marcação. Então, cada preguiça tem uma cor diferente do... É tipo um padrão do pelo, que é diferente uma da outra. Isso, né? E aí, com essa marcação, você sabe quem é. Então, se você encontra daqui 6 meses, fala, nossa, é aquela do rosa com verde. Como ela tá? Pesa, aumentou o peso, não aumentou, ela tá bem. Então, é um controle. Onde ela foi encontrada? Aqui e agora. Onde ela foi? Ali. Então, isso é uma maneira de controlar como ela... Cada uma. Dá um nome para cada uma, né? Pode passar aqui, ó. Quer ver, ó? Olha que interessante. Né, o pessoal que está assistindo a gente aí, consegue imaginar onde que é a APA do Carmo dentro dessa mancha urbana, né? Parece uma ameba consumindo o verde, né? É difícil, eu sempre levo para as escolas, para as minhas apresentações, e falo, onde está a APA do Carmo dentro de São Paulo? Pode ir mais um. Olha lá. É o que eu falo. É uma manchinha verde, né? Ela é o maior fragmento de Mata Atlântica da Zona Leste de São Paulo, é a APA do Carmo. Se você olhar ali acima... Ali acima, o que você tem? A Penha, Hermelino Matarazzo, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, aquela extremo leste ali, né? Você não tem nada, não sobrou nada. O maior fragmento é ali. Quando você sobe muito e vê ali um fragmento verde, meio que, né, serpenteando, aquilo ali é o Parque Ecológico do Tietê, né, que está dentro de uma APA, é um parque estadual, não é de gestão da Fundação Florestal, depois eu vou explicar também o que é a Fundação Florestal. Ele é um parque que é da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, mas não está sob a gestão da Fundação Florestal, mas está dentro de uma APA na qual a Fundação Florestal faz a gestão, Sim. que é a APA da Várzea do Rio Tietê, que é a intenção dessa APA é preservar os fragmentos do Rio Tietê onde tem os meandros ali, porque ali não foi retificado. Então tem, sabe, aquelas curvas acentuadas, então, sim. E ali são 12 municípios dentro dessa APA, só para você ter ideia. Então, você vê como é uma gestão... É um contraste bem grande, né? É um contraste bem grande, é muito mais... Você tem 12 prefeituras para você trabalhar junto, né? Diferente do Carmo aqui, que só tem a prefeitura de São Paulo, onde a gente faz a parceria. Pode andar mais um pouquinho. Aí você chega perto, mais um. Agora do outro mapa. O outro mapa é melhor, passa mais um. Olha lá. Agora, quem está assistindo a gente aqui vai entender o território da APA, né? O que é a APA. Então, ali, pelas cores está bem fácil. Você vê o azul, o verde claro. O que é o verde claro? É o Parque do Carmo. Né? Um parque urbano, igual Ibirapuera. É onde o pessoal mais interage com essa APA, né? Onde pode visitar, fazer chá de revelação, chá de bebê, aniversário, tudo, vai com o cachorro, faz churrasco, vai correr. Sim. Fica aberto das 5 às 8 da noite, né? Faz evento, você faz tudo. Tem a festa das cerejeiras, né? É bem famoso esse evento, eu já fui lá, muito bonito. Exatamente. E aí você vê o amarelo no meinho ali, é o Sesc Itaquera, né? O Sesc Itaquera tem essa peculiaridade, ele está no meio de 2 parques, um urbano e um natural. Quem é o natural ali? É essa mancha verde escura,
Então, olha interessante, a APA, ela permite isso. Ao mesmo tempo que você tem o verde escuro, que são 500 hectares de Mata Atlântica preservados, que é o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. Toda vez que você vê o nome, a nomenclatura Parque Natural Municipal, é diferente de Parque Municipal, porque o natural vem da lei do SNUC, que permitiu a criação de parques municipais com um nível de proteção integral que tem uma Cantareira ou um Itatiaia, né, a nível nacional, ou Foz do Iguaçu, entendeu? Vai descendo os níveis. Sim. Parque Nacional, Parque Estadual e Parque Municipal, para não ficar confundindo com Parque Municipal como o Carmo, que ele não é uma área de proteção integral, o SNUC estabeleceu o nome natural no meio. Então, Parque Natural Municipal, Fazenda do Carmo. Então, essa proteção integral. E se você ver acima, ali do lado direito, eu falo que no rabo do peixinho, ali você tem o bairro da Gleba do Pêssego. Sim. E lá em cima, onde tem um quadrado ali, né, você percebe a antiga fábrica da Gazarra, que ali é a Unifesp que está sendo implantada lá. Né? Então, a gente tem uma universidade federal dentro da APA. Tudo isso aí coexiste, né? O que seria interessante a gente entender um pouco melhor é como é que isso virou uma área de preservação ambiental, né? Um espaço muito grande no meio da cidade. Como é que a cidade não ocupou esse espaço, né? Como é que se protegeu? Já era uma área utilizada no passado? Qual que é a história desse espaço? Isso é uma história muito, muito longa, que vem bem distante, num passado remoto. O que acontece? Ali, antigamente, era a fazenda Caguaçu, que em Tupi-Guarani quer dizer Mata Grande. Ela remete ao tempo do Brasil colônia, século XVI. Então, existiu o aldeamento de São Miguel, que era uma maneira do Império Português fazer a ocupação das suas colônias. Então, eram os aldeamentos. Existiam 2 aldeamentos nessa época, em 1500 e pouco. O aldeamento de São Miguel e o aldeamento de Santa Amaro. Então, você tenta imaginar, hoje em dia, para ir de São Miguel para Santa Amaro já é um... Nossa, né? é longe, mesmo de metrô, né? Você imagina aquela época, você atravessar para chegar de um aldeamento para outro. Então, isso fazia parte desse aldeamento, era uma grande fazenda. Ela era tão grande que ela chegava aí no estádio do Corinthians, né? Aqui você não consegue ver. O estádio do Corinthians está para lá do nome APA, ali depois da TV acabando, para você ver como era enorme. Então, existia essa grande fazenda. E aí, em 1722, chega a Ordem dos Carmelitas Fluminenses, né? Aí surge o nome Carmo. Então, eram os monges carmelitas fluminenses que ocuparam a área. Caramba. E aí, denomina a Fazenda Nossa Senhora do Carmo. E tudo que existe de Carmo hoje deriva disso. O Parque do Carmo, a APA do Carmo, o Parque Natural Municipal, Fazenda do Carmo, a Vila Carmosina, que é vizinha. Sim. Tudo que vem do Carmo deriva da época da ocupação dos monges, né, carmelitas. Então, eles fazem uma divisa, pega essa grande fazenda e faz dividir em algumas glebas, né? E essa fazenda fazem várias melhorias, plantam chá, plantam laranja, eles começam a fazer um uso mais intenso. E aí eles ficam com quase 200 anos. Em 1919, o coronel Bento Pires compra essa área. Sim. A fazenda ia além dessa divisa aí, né? E ele cria um primeiro loteamento, que começou a ser ocupado por quem? Pelos primeiros imigrantes japoneses que vieram para o Brasil no começo do século passado. Entendi. Que começaram a plantar pêssego, ameixa, e aí tiveram muito sucesso plantando pêssego. Sim. Aí tinha a estrada que ela sobe ali, que era a estrada que levava os pêssegos, que cortava o quê? Cortava o Rio Jacu, da bacia do Rio Jacu. Então, por isso esse nome, quando eu cheguei à região, eu falei, nossa, que nome estranho, né? Avenida Jacu Pêssego. O que tem a ver uma coisa com a outra? Entendi. Tem Nossa, toda uma agora história, o nome, né? Então, a história da Avenida Jacu Pêssego remete a essa questão do plantio dos japoneses. Inclusive, esses japoneses, os descendentes deles, que depois que o Parque do Carmo é criado, depois eu ainda vou entrar no Parque do Carmo, eles que estabelecem a festa das cerejeiras lá, né? Já isso nos anos 70, né? 1970 e poucos. Mas voltando, então Bento Pires compra em 1919, faz mais melhorias ainda nessa área, nessa fazenda, e ele fica com ela até o começo dos anos 50. Ele plantava café também, fazia várias coisas. Como teve a queda do preço do café no começo dos anos 50, ele vendeu a fazenda para o empresário Oscar Americano. Sim. Oscar Americano era um grande empresário da construção, sua construtora, inclusive dizem não, ela ajudou a construir Itaipu, e ele morava no Morumbi. Aqui era a chacrinha dele de fim de semana. Ele vinha aqui para curtir. Ele vinha aqui para curtir no final de semana aqui
na chácara dele. Ele faz mais melhorias ainda, ele constrói a sede onde dizem que era a antiga capela dos monges carmelita, onde hoje é a sede do parque, que era a sede da fazenda. Faz várias melhorias, planta muito eucalipto, começa a fazer um monte de melhoria, ele fica lá até 1974, aí ele falece, a família vende a área para a prefeitura. O que eu acho que é um ponto interessante. Ele falece em 74, a prefeitura compra a área em 76, 2 anos depois só. Eles já conseguiram inaugurar o Parque do Carmo. Então, aonde era a sede da fazenda, ele canaliza alguns córregos ali, algumas nascentes, e faz o lago, aquele Lago do Carmo, parece o Lago do Ibirapuera, que ele usava para andar com a lanchinha dele de fim de semana, né? E aí ele faz todas essas melhorias e o parque estava pronto, porque para pensar, o Estado ele tem um tempo geológico, né? As coisas, Com certeza. em 2 anos, o Estado adquire uma área, o município, né, no caso, e já abre um parque, então estava bem adiantado, estava bem bonito. Então, o Parque do Carmo é interessante, ele surge antes da APA. O Parque do Carmo, ele surge antes da APA do Carmo, 76, a gente vai. A área foi adquirida pela prefeitura, uma área era da Coab, que é uma empresa da prefeitura, né, de moradia, né? E aí o que acontece? A Coab doa para a prefeitura um pedaço, uma área, para implantar um aterro. Olha que loucura, um aterro sanitário. Espaço, né? Na época, diz a lenda que na época ele era moderno, né? Mas o que acontece? A população não foi consultada, plantaram aterro, o pessoal foi descobrir lá, pelo quê? Pelo cheiro. O cheiro de chorume incomodou muito o pessoal. Ficou 1 ano e meio só esse aterro, de 83 a 85, que na área ali do mapa que vocês estão vendo é o roxo, né? Toda aquela área roxa. Muito Então era grande, nossa. é quase o tamanho do parque. O parque E ninguém tem 150... sabia que tinha um Não, aterro porque era lá? muita mata ali, foram coisa ali, né? Enfim. E aí descobriram que o pessoal falou, não tá dando certo isso aqui, esse cheiro tá incomodando, porque o cheiro irradiava para todos os lados. Porque Certeza, né? ele tinha um sistema que o chorume descia por gravidade, aí tinha uma bomba que bombeava esse chorume para uma piscina no topo lá do morro. Aí ficava a piscina exalando, né? Então o pessoal se mobilizou. E aí a população se mobilizou e ficou 17 dias e 17 noites acampada na porta do aterro. Até o prefeito, à época, ter que fechar o aterro. Ele não teve outra opção, tentou negociar, não teve jeito, começou a fazer fila de quilômetros, né, de caminhão, para entrar. E é exatamente ali onde tem na confluência das cores. Tem o verde escuro, tem aquele vermelho, que é uma antiga... Era uma usina de compostagem, né? E o roxinho, que é onde é a sede do Fazenda. Sim. Aquele portão, onde tá aqueles vigilantes agora, que agora ficou a outra vigilância, né, que eles foram embora, ali era a entrada do aterro. Então, eles ficaram ali até fechar. Aí, o prefeito fechou o aterro. Na época. Nossa, muito legal ver que uma mobilização social conseguiu resolver um problema que tinha nesse espaço, né? Porque o impacto foi muito grande, né? Imagino que todo mundo ali em volta sentia esse incômodo. E legal que uma movimentação fez uma diferença dentro dessa área de preservação, né? E tem outra coisa, até arrepio, tem até uma outra peculiaridade, porque era 1985, não tinha a SOS Mata Atlântica, não tinha a Secretaria do Meio Ambiente, nada ainda. E o que acontece? Era movimento por moradia, por creche, por hospital, por escola. E eles viram a importância daquela área para preservar. Sim. Porque o Parque do Carmo ele já existia. O SESC estava negociando para implantar. Então, o que fazer com a área da mata? Que era o principal, né? O que fazer com aquela área de mata? Aí teve um movimento que foi criado, que é o SOS Mata do Carmo. Começou a lutar em cima disso. Aí tinha até o Padre Ticão, que é um padre famoso lá da época, ele também entrou. Então, a igreja também entrou para apoiar esse movimento. E fizeram esse grande movimento que resultou em falar, vamos proteger essa área, precisamos criar uma unidade de conservação, precisamos criar uma área protegida. Vamos criar o quê? Um parque. Já podia criar, porque o SNUC é de 2000, mas áreas protegidas podiam ser criadas. Mas o parque tem aquela questão, tem que desapropriar. Então, você tem que pagar o pessoal sair. O governo, às vezes, não quer gastar. Ele falou, o que a gente vai fazer agora para segurar? Já existia a lei das APAs, que é de 81, a lei que permite criar a área de proteção ambiental. Falou, vamos criar uma área de proteção ambiental. Porque a gente mantém ali o bairro, não precisa desapropriar e congela essa parte da área verde, que é essa mata principal, né? Enfim, aí isso já é em 1987, aí cria-se esse projeto de lei, ele fica 2 anos tramitando na Assembleia Legislativa, foi aprovado, o governador à época, o Quércia, vetou. Putz. Ele falou, não, essa área é de Coab, essa área tem potencial para fazer conjunto habitacional.
Porque já existia grandes conjuntos habitacionais na Zona Leste, na época, né? A Zona Leste teve essa fama, no final dos anos 70, de grandes populoso. extremamente populoso, grandes conjuntos habitacionais, falava que era os bairros dormitório, né? Que o pessoal saía lá para trabalhar no centro, ia lá, né? Praticamente só ia para dormir. Então, a meta era tentar fazer isso aí. Tanto é que há poucos anos que essa área saiu da Coab para a Secretaria do Verde. Caramba. Até 2, 3 anos atrás. Caramba. Ficou, super recente. mas o que salvou a APA, porque congelou inicialmente. O que o pessoal fez? É isso que eu falo, pessoal, eles voltaram no tempo, alguém voltou no tempo e explicou para eles. Porque hoje você chega, como que você derruba um veto do governador? Você vai jogar na IA ali, ela vai redigir até para você, né? Ah, é verdade. E na época, sem internet, sem nada, a pessoa foi pesquisar, como é que se derruba um veto do governador? Vai no gabinete de todos os deputados estaduais e convencem eles a votar contra o veto do governador. Então, eles visitaram todos, eu não sei quantos são atualmente, quantos deputados, 50, 60, 100, visitaram todos, mostraram o projeto, mostraram a importância. Caramba. Eles derrubaram o veto do governador, veio a APA, nasceu, luta popular mesmo, porque o pessoal estava muito à frente do tempo deles, eu penso, porque não era meio ambiente ainda. Né? A APA é criada em 89. Surge a APA em 5 de abril de 89, com toda essa área aí que é hoje, atualmente. Engraçado que muita 867 hectares. Muita gente conhece o Parque do Carmo, mas não conhece essa história de luta, né? Tem muita gente que visita o parque. A gente tem Por isso que é legal a isso. gente estimular a visitação da área de preservação ambiental, justamente para conhecerem essa história, né? Para a gente poder proteger melhor esse espaço, né? Sim, porque o pessoal olha ali e pensa que a fazenda, você está lá, você já está ouvindo essa história. Já. Acha que o parque natural é as costas do Parque do Carmo, né? Porque você tá lá em cima, você olha aqui, ali em cima é indo para Itaquera, embaixo como se estivesse indo para Penha, né? Vamos dizer assim, São Mateus. Sim. Então, quem passa na Avenida Aricanduva, que é aquele tracejado embaixo da APA, serpenteando ali até o leste-oeste ali, a roda ali tudo isso aí é Avenida Aricanduva. Então, o pessoal passa ali, para eles é o Parque do Carmo. E olha que interessante, essa galera não parou por aí. Esse pessoal que lutou para criar a APA, eles criaram um protoconselho. É um conselho gestor, como se fosse um conselho gestor. Não existia conselho gestor ainda para a APA. Sim. Né? E aí eles lutaram para quê? Toda a APA tem que ter um zoneamento. O zoneamento Toda seria APA, a divisão do que é o mais restritivo e o que é o menos restritivo. Então, o que acontece? Só que aí não é, o governo cria, mas tem que ter um estímulo. Então, eles lutaram para criar o zoneamento. O zoneamento, ele é decretado, né? Ele é por decreto em 93. Então, existiu a zona do A ao E. O que é a zona A? Zona de vida silvestre, a área mais restritiva, onde há fazenda. Zona B, tem um pouco de mata ainda, mas já tinha alguma intervenção humana. Zona C, vai descendo. Zona D, ali aquela área da Unifesp. E a zona E, que é a mais antropizada, é a área da gleba do pêssego. Então, cada uma tem as suas, entendeu? Os seus usos, o que pode e o que não pode, né? E aí, em 93, vem o zoneamento. Aí, em 96, vem a lei do Estado que permite conselhos de área de proteção ambiental, de APAs. Certo. Conselho de estava só esperando sair essa lei. Ele é empossado em 96, primeiro conselho da história do Brasil de APA. Nossa, não sabia dessa informação. É o primeiro conselho da história. Alguns estão até hoje. Você fala que é os conselheiros decanos. Eles estão até hoje aí. Caramba. Então, o que acontece? Eles tomam posse desse conselho que fez várias lutas. Uma das grandes vitórias, o Parque do Carmo, ele tinha shows muito grandes e eles causavam muito impacto. Todo mundo que é da Zona Leste da região conhece o famoso show da Xuxa, que teve lá em 92, eu acho, eu não lembro a data exata, que colapsou o parque. Deu 200 mil pessoas lá, ninguém conseguia chegar, nem sair, ninguém chegava no hospital, no Santa Marcelina, que é um hospital grande da região. Foi um colapso. Aí o conselho entrou no Ministério Público. Aí conseguiu uma liminar que vale até hoje. O show é 20, 30 mil pessoas. Por causa do impacto ali. Tinha show que já estava programado, tiveram que devolver cachê, Mamonas, esses pessoal, quem estava bombando na época lá. Não puderam fazer o show porque saiu a liminar por causa do conselho. O que é legal um conselho, né? Um conselho, vamos dizer que é como se fosse um conselho de pais e mestres. Não tem o conselho da escola? Metade é professor e metade é, vamos dizer, a sociedade civil, que é os pais. Então, o conselho de uma unidade de conservação é isso. Metade é poder público, você está lá no conselho, lá, né, apoiando, metade é sociedade civil. Então, e é o legal que a sociedade civil que bate, né? Porque eles não têm o vínculo com o governo, né? A gente tem um limite para trabalhar, né? A gente pode ir até um ponto, de repente pode ficar, né? Pode dar algum problema. A sociedade civil, ela vai no Ministério Público, ela pode bater. E o que acontece? Eles não pararam. Sim. Então, a gente chega em 2000, sai a lei do SNUC. O
que o SNUC estabelece, que eu tinha te falado? Criar parques naturais municipais. Então, o que eles pensaram? Vamos pegar a zona de vida silvestre, que é a área mais restritiva da APA, e vamos transformar num parque natural? Porque a APA, essa categoria a APA tem essa peculiaridade. Ela permite, é uma unidade de conservação que permite uma outra dentro, mais restritiva. Sempre mais restritiva. Você nunca vai ver uma APA dentro de um parque, mas você sempre vai ver um parque dentro de uma APA, porque você vai restringindo. Entendi. Então, o parque natural, ele é criado 3 anos depois do SNUC, porque o conselho foi lá e Nossa, que bom. Pediu, bateu, exatamente. Aí ele surge melhor, em 2003. Então. Porque o que acontece? Dobrou a proteção. Porque a APA ele não é tão restritivo, mesmo sendo na zona de vida silvestre. Sendo um parque natural, você dobrou, vamos dizer assim, a proteção ali, porque é um parque natural, com mais regramento ainda, em cima do SNUC. Então, aí veio o Parque Natural em 2003. Em 2008, ele é expandido a área dele, e aí ele ganha aquele outro pedaço verdinho ali depois. Aqui, isso. Né? Ele é a expansão dele. Hoje são quase 500 hectares de Mata Atlântica. E aí, eu falo que a irmã mais nova, né, o membro mais novo da família, surge em 2016, que é a unidade da Unifesp, que começou a ser implantada ali naquela pontinha ali, onde tem o quadradinho, que é a antiga fábrica da Gazarra. Então, a APA tem essa história bem rica. Eu acho que o futuro tem que ter um documentário disso. Com certeza. E você vai fazer parte dele, com certeza. É só chamar que a gente vai. E a gente percebeu, né, o engajamento muito grande da população dos anos 80, 90 ali. E hoje, você ainda percebe que tem essa participação popular? Tá surgindo novas gerações de vamos dizer assim, não indivíduos, de militantes da causa ambiental lá. Por exemplo, você pega o Fernando, você ainda vai conhecer. O Fernando, ele estava no acampamento em 85, ele é conselheiro até hoje. Aí você pega o Ulisses, você conheceu o Ulisses? Ulisses eu já ouvi falar. Então, o Ulisses é a nova geração, ele já é da nova geração, é pupilo do seu Ângelo, que também é um conselheiro muito antigo. Esse eu conheci. O senhor Ângelo, né? Sim. É porque ele tá no conselho do... Ele tá do Cabeceiras, que eles fazem reunião lá no Fazenda do Carmo. O senhor Ângelo é um militante, o mais decano de todos, porque ele é fundador do Fórum de Desenvolvimento da Zona Leste e ele é fundador da SAL, que é a Sociedade Ambientalista Leste. São 2 entidades que surgem mais ou menos naquela época que eu falei do SOS Mata do Carmo. Ele veio um pouco depois das mobilizações, mas ele... Então, existe uma nova geração. Tem o Mohamed também, né, lá da Associação do Jardim Elian, que é um rapaz muito legal, você vai conhecer também ainda uma hora lá. Tem muita gente importante para conhecer dentro desse projeto, né? Tem a Roseli Gaia, que é do movimento lá do Volta Jussara, que ela tá no conselho do Cabeceiras. Então, tem um pessoal surgindo aí, então a gente ainda tem uma renovação, tá acontecendo, graças a... Que bom. Que bom, né? Bom, quando a gente fala dessa área de preservação ambiental, é muito interessante a gente pensar o que é protegido dentro desse espaço, seja de fauna e flora. Você falou que tem os bichos preguiças, mas tem espécies de plantas também, né, que estão na lista de espécies ameaçadas do estado de São Paulo. Quais são essas espécies que são protegidas nesse espaço? Que a APA, que acontece? Ela tem ordenamento territorial, mas ela tem a proteção da área, né, da biodiversidade. Pode ir passando aí. Ó, esse é o Fazenda, né, olhando de cima. Que né, uma mata bem densa. É uma área, você não tem muito eucalipto aí, né? Eu falo que isso aí era a parte da fazenda que não deu tempo de mexer. Ainda bem. Se você vê onde é a sede da fazenda, onde era que ficava lá o Oscar Americano, tá bem mais adiantado, né? Por isso que virou um parque rapidinho, tava tudo pronto. Aí é a mata onde não deu tempo de mexer, ainda bem. Pode ir passando. Ó, algumas espécies, esse aí não tem muito de flora, cogumelo, aquela ali é uma dedaleira, pode ir. Muitas espécies aparecem justamente porque é preservado o espaço, né? Isso, ó, tem o tucano do bico verde, temos o outro tucano, que é o tucano toco, né? Pode ir passando aí, só para ter uma ideia. Papagaio, periquito, tuim, a maritaca. Várias espécies de gavião. Nossa, que legal. A gente vê muito carcará lá no Fazenda do Carmo. Isso, esses outros aí, eles são um pouco mais... Eles são mais ariscos, o carcará. Tem várias espécies. O alma de gato. E tem projetos que são focados nas aves, né? Que ó, eles vão para um pouquinho nisso, olha que interessante essa foto. Eita, A coruja, né, fazendo o lanche noturno. Pegou o flagra, ela com o ratinho. Isso aí vai sair no nosso caderno de aves. Olha esse daqui que interessante, né? É o mimetismo. O que é o mimetismo, né? O bicho, ele se mescla com o lugar onde ele está para ficar escondido, se disfarçar pro predador. Então, os filhotes de bacurau, que é aquele curiango, né? E a mãe em cima, ó, depois, ó.
Pode passar com a mãe e mescla mais ainda com a Caramba. folha, né? Ela Parece uma folha mesmo. parece a Essas serrapilheira. manchinhas, elas... O bicho não vê, né? O predador não Se vê. camuflam na serrapilheira. Então, alguns exemplares. Isso aí, aqui é volta um só, faz favor. Aí é lá... Você não foi ainda, né? Conhecer lá em cima o aterro, né? Que Não, tem um ainda mirante. não É um tive a mirante. oportunidade de conhecer. Ali você vê lá, você vê São Mateus, você vê a linha prata do metrô. Só pra você ter ideia de onde está. Que bonita Maria essa Faceira é ave, uma né? garça toda diferente, né? Parece de ar. De tão colorida. E tem essa... Ó, muita foto do Dallas, quando o Dallas era um bom fotógrafo aí. Não que ele não seja agora, ele não tem tempo, né? Ele não consegue tirar. Um abraço pro Dallas aí. Precursor da... E tem as abelhas nativas também, depois se der tempo eu falo um pouquinho. Ah, a gente vai Aí falar já tem bastante algumas sobre a abelha fotinhas. ainda. As borboletas. Então, tudo isso aí tá dentro da área da APA, da área de mata mais, né, preservada. Você vê muito no Parque do Carmo também, mas mais nessa área de muitas mata. espécies que tem, então, que elas se beneficiam, né, dessa iniciativa da população, que passa a ter um lugar para morar, porque muitas delas são endêmicas, né, que só pode viver na Mata Atlântica, só naquele espaço específico. E se a gente acabar com a Mata Atlântica, muitos animais vão deixar de existir, né, por causa desse espaço que é muito importante. Ó, volta um ali. Essa espécie também é muito... Só vai achar em área de mata preservada, né? Se a gente usar na nossa capa de caderno das borboletas. Ah, muito bacana. E hoje, você enxerga quais desafios, assim, que existem para preservar essa área? Então, é tentar segurar a parte onde tem as divisas, principalmente. Porque como a área está congelada, né? Uma APA, um parque natural... Isso aí conseguiu segurar. Então, o grande problema é que tem um pouco na gleba do pêssego, que o pessoal ali tenta ampliar mais do que o terreno dele, sabe? Essas coisas. Tem muito depósito de lixo, às vezes jogam entulho ali na estrada do fazenda, né? Tem Acontece muito. os despachos religiosos também, né? As manifestações religiosas, causam um pouco de sujeira. Junta muito urubu A gente lá. teve muito problema uns anos atrás, em 2007, tava tendo muita... O pessoal entrava lá para fazer oração no monte, né? Que é o pessoal evangélico tem esse costume de ir nos montes para orar, né, conforme a interpretação da Bíblia que eles têm, só que causava muito impacto. Também foi tirado isso daí, chegava a ter 1.000 pessoas na época lá. Parava ônibus ali perto da fazenda para entrar na mata. E tem algum tipo de fiscalização? Então, o parque tem os vigilantes, né? Então, tudo ali tem a sua vigilância. Tem a vigilância do Parque do Carmo, tem a vigilância do Parque Natural. O SESC também tem sua vigilância, o que ajuda a segurar, né? Que é uma área muito grande, né? Muito grande, exatamente. Tem que expandir, inclusive, esses postos de vigilância, que tem umas áreas ali que a gente não consegue estar toda hora olhando, né? Passando. Imagino que isso deve também acontecer na APA, que é a Mata do Iguatemi, né? Que é um espaço um pouquinho menor, mas também tem muita dificuldade com relação da comunidade no entorno, para continuar essa preservação lá, né? A APA do Iguatemi... Ali do lado, vão para frente, você vai ver o Carmo, indo para o lado direito ali tem um fragmento maior, ali a APA do Guatemi é uma área menor, né? Ela tem 30 hectares, né? A APA do Carmo são 867. Então, Sim. a APA do Guatemi, ela era uma área verde de um conjunto habitacional da CDHU, que é a empresa de prédios, né, que constrói para moradia popular do Estado. Lembra, a Coab é da Prefeitura, CDHU do Estado. E era uma área verde, que virou... Em 93, ela virou a APA. Ficou muito tempo sob a gestão da CDHU. A Fundação estava junto na gestão, porque é a APA, né? E a CDHU, ela conseguiu doar essa área para a Prefeitura em 2021, porque não é o foco dela, né? Ela não faz gestão de área verde. Ela faz o quê? Ela constrói prédios, né? Então, essa APA veio para... Ela é da Prefeitura agora, né? Do município, com a gestão da parte ambiental da Fundação Florestal. E já tem projeto lá para criar o parque urbano lá dentro, o Parque Urbano do Iguatemi. Tem esse problema da questão mesmo do uso religioso, que lá é muito intenso, ele antecede a criação da APA. Então, lá ainda está nessa transição, como a gente vai absorver esse pessoal que faz essa oração, porque já está no Google, você joga ali, tem um monte da oração marcado, onde é. Vem gente do Brasil todo, vem gente até de fora para fazer oração nesse lugar. Caramba. Só que acaba impactando, né? Porque pisoteia, afugenta... É importante ter algum tipo de regulamentação nesses espaços para a sociedade continuar interagindo, mas com uma visão mais ambiental, né? Para proteger aquela área para não ser destruída, porque se você cria um impacto muito grande, aquilo pode desaparecer. Aí vai ser ruim para todo mundo, né? Não só para o pessoal religioso, mas também para toda aquela população que está ali em volta, né? Sim, porque a minha ideia, né? Aí era que
nesse parque que fosse criado, tivesse um pequeno zoneamento onde o pessoal já entrava para fazer oração, conseguisse que fosse mantido isso, né? Sim. E aí ter todas as outras áreas do parque para uso recreativo, enfim, trilhas, banheiro, churrasqueira, playground, tudo. Aí tinha que ver como conciliar, que aí ele não poderia ficar aumentando o uso religioso, porque ele causa impacto, ele bosqueia, ele afugenta a fauna, que nem eu falei, né? E é um uso... o pessoal às vezes joga lixo, deixa lixo. Lá também são milhares de pessoas ali. Fim de semana é 2.000, 3.000 pessoas orando na mata de noite. Então, ali é um desafio bem maior, mas a prefeitura assumiu a área, ela está vindo com um novo contrato de vigilância que vai abranger ali uma vigilância mais intensa e já está nos planos dela, nos projetos, de ali criar um parque. Lembra que a APA pode ter um parque dentro, Sim. então vai criar um parque muito urbano, bacana. não como proteção integral, mas um parque urbano, por causa do uso, que ali é uma área muito carente de E é lazer, legal que né? já tem ao lado uma área que eles podem se inspirar na história para criar uma história mais Exatamente. bonita também para essa APA, né? Muito Elas se bacana. interligam. Sim, elas são próximas uma da outra. É né? verdinho ali, então existem alguns corredores ecológicos ali que ligam uma a outra. Então a meta é que isso seja mantido, né? Então a Iguatemi, ela tem uma história mais assim complexa, mas ela está caminhando aí para ser um parque também, uma área de lazer e proteção ali, Muito bacana. pro extremo leste. Então, agora entrando um pouquinho no programa Abelhas Nativas, que você coordena, fala um pouquinho melhor para mim, qual que é o objetivo desse programa, como que ele começou? Então, o programa começou quando eu comecei a me interagir com as abelhas, né? Vamos dizer assim, eu virei abelhudo, né? Eu virei abelhudo lá para 2018. Eu comecei a criar abelha em casa mesmo, porque tinha um rapaz na fundação, um gestor de APA, inclusive. Ele começou a falar com um gerente lá do Litoral Norte, da Fundação Florestal, e ele sabia fazer iscas para capturar abelhas nativas, né? Depois eu explico melhor. Ele falou, o Leandro Caetano me ensinou a fazer umas iscas aqui, ó. Pega uma para você pegar uma abelhinha lá no seu bairro, você mora no Cambuci ali, tem o parque. Tá, beleza. Beleza. Foi até o momento eu peguei, deixei e levei para casa, isso em 2017. Aí não pegou nada, aí depois eu me mudei, fui para uma casinha ali no mesmo bairro, ali perto do Parque da Aclimação, e aí eu montei a isca e não peguei. Aí eu já comecei a entrar, né, hoje o WhatsApp você vai aprendendo, entrei nos grupos de abelhudo, aí tinha um grupo lá que o cara apareceu vendendo uns enxames, falou, tô vendendo as espécies tal, dá para deixar em São Paulo, marca um ponto de conta para pegar. Eu olhei para minha mulher e falei, vamos comprar uma abelha já na caixinha? A gente vai pegar numa isca, capturar, transferir para caixa, é tão complicado, a gente não sabe como faz, é muito fácil morrer o enxame. Enfim, a gente comprou. Aí comprei em agosto de 2018, minha primeira abelhinha, Maíraí, tá até lá até hoje. Nossa. E aí fiquei com essa abelhinha. Aí, né, aquela coisa, olhando o mapa da APA, deu aquele insight. Falou, né, eu sou gestor dessa área enorme. Tem uma área de mata grande. O que tem de abelha lá dentro? Falei, vou começar a pesquisar. Aí fui falar com os órgãos ambientais lá sobre autorizações e falei, quero fazer um programa das abelhas na APA. Eu quero fazer um levantamento, né? E aí, quero criar meliponários. Aí, para o pessoal que está assistindo a gente, o que é um meliponário? O meliponário é o local onde você cria as abelhas nativas. O apiário é de abelha exótica. Por que apiário? De Apis mellifera, que é o nome científico da abelha exótica, que essa abelha que a gente conhece, essa abelha do mel, ela não é do Brasil. É uma abelha que veio... Algumas vieram da África, umas espécies vieram da Europa, elas se cruzaram. Hoje a gente conhece essa abelha que é africanizada, que tem ferrão, que é venenoso, é perigoso, né? Acidentes e tudo. E o meliponário é para criar os meliponíneos, as meliponas, que é o nome científico das abelhas nativas do Brasil. Então o nome vem meliponário. Então eu vi essa questão de criar os meliponários e criei um pequeno... Comecei a fazer levantamento. Vou mapear os ninhos no Parque do Carmo, no Fazenda. Aí é bacana que eu te conheci lá no Fazenda do Carmo quando você foi cuidar do meliponário que tem lá dentro, né? Lembro que você chamou, assim, meio descontraído, assim, vamos lá olhar dentro da casa das abelhas. E eu fiquei tipo, meu Deus, as abelhas vão vir em mim. E lá tem, acho que uma isca da tubuna, ou é arapuá, não sei, é a abelha mais pretinha. E eu lembro que elas voaram no meu cabelo, aí eu vi umas 30 abelhas voando em você no cabelo e você já tá acostumado com essa interação, né? Porque assim, ela não tem ferrão, né? Então, o ferrão é atrofiado, ela não pica. Então, o que ela faz? Ela fica no seu cabelo, ela fica te incomodando pra você sair de perto. Pra quem não tá acostumado a dar uma assustada, tem aquele barulho da abelha, fica zumbindo, mas aí você vai pensando assim, vai tirando e elas saem. Então, aí teve um encontro da Fundação Florestal em 2019 ali, lá no Parque de Intervalos. Aí eu encontrei o presidente da Fundação Florestal, o diretor executivo, o Rodrigo Levikovic,
Falei, Rodrigo, você acha de fazer um programa da Fundação das Abelhas? A gente tem várias áreas, a gente cuida de mais de 100 áreas no estado. Vamos criar uma liponária em cada uma. Estou fazendo um programinha lá na APA do Carmo, tá bem legal, vamos fazer. Aí entrou aquilo lá na cabeça dele e ficou... Passou uns 6 meses, aí entrou o ano de 2020 e ele pediu para uma das assessoras dele criar um programa voltado às abelhas nativas. E aí vieram falar comigo, porque eu já estava fazendo algo adiantado ali na APA. Então, eu já estava criando um liponário, estava fazendo pondo isca, fazendo captura, fazendo resgate. E aí, em 2020, a gente começou a elaborar esse programa. E aí veio a pandemia, tudo deu uma enroscada. Em novembro de 2020, ele foi criado, vamos dizer assim. Tanto é que a gente vai fazer um evento agora, está convidado vocês. Em novembro, legal. Dia 25, os 5 anos do programa Abelhas Nativas. Nossa, muito bacana. Muito então, obrigado em novembro, pelo convite. Opa, vamos lá, vamos dar uma abelhada por lá. Com certeza. Vai ser ali na sede da Secretaria do Meio Ambiente, do legal. Estado, ali em Pinheiros, no metrô amarelo ali, onde tem a CETESB e a Sabesp. E aí foi criado em novembro, e aí em 2022 eu assumi a coordenação. Então, o que esse programa visa? Trazer informações sobre esses polinizadores para a população. Né? A população não sabe quem são as abelhas nativas, acabam matando porque pensa que é aquela abelha perigosa. Então, essa é uma abelha que encontra lá no Jaraguá, a abelha das orquídeas. Essa é uma abelha, foi feita lá na APA do Carmo, essa foto, né? Essa é lá na APA do Carmo também, essa é uma abelha solitária. Né? A população que não conhece, existe um grande grupo das abelhas que são as abelhas solitárias. Inclusive, elas são 85% das 20 mil espécies de abelha que existem no mundo. 85% tem esse hábito aqui, ó, solitário. São poucas abelhas, não tem rainha, não tem divisão de tarefa, não tem operária, né? É então, só macho e fêmea. A fêmea faz tudo sozinho depois que constrói e contra o macho. O macho nem morar na casa mora, né? Essas casinhas são tudo feitas por fêmea. Então, ali você, rapidamente, para ter ideia, ela propolizou o chão, aí provavelmente são 2, 3 irmãs que nasceram daqueles ovinhos, e aí a mãe, ela cruza o macho, ela faz tudo sozinha, ela vai num lugar, num oquinho, aí é uma caixinha, né, que a gente improvisou, que elas gostam de entrar. Então, ela constrói a célula de cria, com cera, ela enche essa célula de cria com um alimento larval, que a gente fala, que é mistura de pólen com própolis, com pólen, com néctar, tipo uma papinha, põe um ovinho ali dentro e fecha. Que aí a larva vai nascer, já tem comida, e ela morre antes. Então, a mãe e filha nem se encontram. Então, são gerações de abelhas, as gerações não se encontram. É uma abelha solitária mesmo. Pode passar. Essa também é uma solitária, no hotel. Essa é uma espécie de abelha lá na Estação Ecológica de Jataí, em Luiz Antônio. Uma abelha chama abelha limão. Outra abelha solitária. Abelha solitária de solo, lá em Rio Claro. Essa é foto minha na APA do Carmo. Você vê que as solitárias, elas são coloridas, né? Essa é bem famosa, né? Esse é famoso, ele tá lá, né? Lá na sede do Fazenda, dentro da trilhinha lá, é aquela boca de sapo na trilha. O nome boca de sapo, porque a entrada, volta por favor. A entrada feita de barro, ela lembra uma boca de sapo aberta. E isso seria uma característica que elas usam para afastar predadores? Não, ali é meio com tobogã para ela escorregar, sabia? Há estudos que falam que elas fazem aqui porque ela entra com tudo, pum, e cai. Então ela meio que desliza dentro dessa entradinha aí. E uma que para espantar, você vai, talvez ver mais para frente, eu tenho uma foto dessa. Essa é uma abelha borá. Olha lá, as solitárias, elas são bonitas. A criançada adora quando a gente apresenta essas coisas. Abelha de solo, lá na APA do Carmo. Abelha guaraipo, abelha mansa, a rainha exposta ali. Abelha ruiva. Essa é lá no Jaraguá, tem 1,5 m. Nossa, esse ninho, é enorme. Essa abelha guaxupé é a mais brava de todas. O pessoal deve ficar assustado quando vê uma... Ainda bem que é alto, mas tá uns 4 metros de altura, mas ela vai, te busca, te pega do mesmo jeito. Você passa embaixo, enrosca no seu cabelo. Essa é uma abelha lá, só vi um ninho até hoje lá no Carmo. Abelha de solo também, Guiruçu, olha lá, Ziraí. Já tá aí lá na entrada do Fazenda, ali na estradinha que entra. Pode ir. E quais são as espécies mais comuns de abelhas nativas? Então, Jataí, Arapuá, né? Que são as abelhas que você... Jataí você encontra no Brasil inteiro. Né? Arapuá também, Iraí, são essas espécies, né? Que elas conseguem viver na cidade, né? Elas se adaptaram ao meio urbano. Essa espécie é interessante. É uma espécie mais de cerrado, chama abelha marmelada. Por que marmelada? Legal. Porque ela tem um cheiro doce. Quando você abre a caixa dela, exala um cheiro de doce, parece marmelada. Então a população batizou. E você vê que os potinhos delas de
pólen, eles parecem cilindros. Sim. E os ovinhos, eles não são circular em discos, eles parecem cachinhos de uva. Isso que é interessante sobre as abelhas nativas, né? Quando a gente pensa em colmeia de abelha, a gente lembra daquele hexágono que a gente vê na internet, vê nos filmes de abelhas. As nativas são diferentes, né? São diferentes, elas têm... É outro formato, né? Tem entrada dupla, né? Vigilante em cima e coisa. Tem espécie que não constrói com cera, é tudo exposto. Então, numa caixa didática, que é uma caixa que é transparente, você vê dentro, você vê os potes de alimento, você vê a construção de ter os ovinhos. Ali, aquele potinho com as madeirinhas, a gente põe um alimento para a abelha de vez em quando, tipo na época de inverno, que tem menos flor. Sim. Ela toma todo aquele xarope, que é açúcar diluído com água, e transforma em mel. Isso levanta uma questão, né? Quais são os principais desafios para a conservação dessas espécies, né? Porque se não tiver flor, ela não tem alimento, como é que isso funciona? Então, aí voltando no programa, é um desses objetivos. Trazer informação sobre essas espécies e preservando as áreas onde elas vivem, né? Então, Sim. O que acontece? A abelha, ela precisa de alimento, né? Fazer o pasto dela que a gente faz, né? Que é o quê? Plantas que produzem pólen e néctar. Então, tem que ter a preservação. Hoje em dia, qual que é o maior desafio, né, para as abelhas? É você manter as áreas preservadas, porque a fragmentação do território, o uso de agrotóxicos indiscriminadamente, está eliminando as abelhas. Né? Sim. Existem abelhas que conseguem viver na cidade. Arapuá, Jataí. Por quê? Ou ela faz um ninho externo, que é uma bola de barro, fora da árvore, ou ela mora dentro de buraco de muro, caixa de luz, churrasqueira, igual a Jataí. Abelhas que precisam de uma árvore, como está aquela na imagem ali, uma árvore grande, elas não existem mais na cidade. Porque Sim. A árvore, para ficar grande, ter um espaço para morar uma abelha de porte grande, ela tem que ter 40, 50 anos. Então, quando cortou todas essas árvores, na época que desmatou, essas abelhas acabaram desaparecendo. Você só acha nas áreas protegidas, onde a maioria está sob a gestão da Fundação Florestal. Por isso a importância do programa. Divulga para as pessoas, preserva as espécies, implanta meliponários no estado, a gente já está com 30 meliponários instalados. Nossa, bastante. Do litoral de São Paulo, litoral norte, litoral sul, ao centro do estado, interior, o Vale da Ribeira, Ribeirão Preto, Rio Claro, sabe? Todos esses parques aí a gente tem meliponário instalado. Você tinha falado sobre os agrotóxicos. A gente tem espécies de abelhas que são mais vulneráveis aos agrotóxicos? Eu acho que todas são, conforme a quantidade que ela encontra num lugar onde teve pulverização, que ela leva isso para a colmeia, né? E a colmeia, ela é contaminada? Isso passa para o mel que ela produz? Como que funciona? Então, um dos objetivos do programa é esse também. A gente está fazendo análise de amostras de méis de áreas protegidas onde o entorno... para quem queria ter ideia de um meliponário, isso é um meliponário, onde são criadas as abelhas nativas. Cada caixinha bacana. Pode ter uma abelha, né, uma espécie diferente. Será um meliponário que a gente plantou ali. Volta um, por favor. Esse é em Ribeirão Preto. A gente levou essa abelha aí para enfeitar no dia da inauguração. Pode passar. Isso é lá no Cabo Sul, no Parque da Cantareira, no Núcleo Cabo Sul, que fica em Guarulhos. Xixová, Japuí, em São Vicente. Então você vê que está em vários lugares do estado. Rio Claro, ali, onde tem a Unesp do Rio Claro. APA do Carmo, essa é a minha criação. Esse é o meliponário lá do Parque Urbano, que é do lado da sede. Estação Ecológica de Jataí, ali em Luiz Antônio. Aí a Estação Experimental de Jaú, também. Caramba, tem bastante já. Estação Experimental de Mogi Guaçu, região de Campinas, né? Aí, esse é Cantareira, é um outro núcleo, né? Que a Cantareira ela tem 4 núcleos, é um parque grande, são 5.000 hectares. Caraguatatuba, Parque da Serra do Macaraguá. Aqui na APA do Carmo, mais um que eu inaugurei. Esse é o do Sesc Itaquera, quando foi inaugurado, 2022. Ali os espaços, acho que tem umas fotos que veio a mais aí. Aí, ó, o Parque do Carmo, pra você ter ideia, olhando de cima, né? Ó, lá, o lago, que é muito bonito. Aqui, acho que aqui é a parte onde é a sede. Sim. E a sede é exatamente a sede. Então, ó, pra você tendo uma ideia. Olha lá. Vale a pena. Tem um planetário, né? A APA do Carmo, o Parque do Carmo tem um planetário. Né? Ele é superior ao planetário do Ibirapuera, ele é maior, né? Ele projeta mais, ele tem a máquina legal. Dele é maior. Vale a pena conhecer, está aberto. E aí, lá, sobre as abelhas. Então, tem a questão do agrotóxico, a gente faz análise em parceria com o Instituto Biológico. A gente coleta amostras e leva para ele. Tem 2 lugares que a gente já coletou. O Parque da Cantareira
e o Parque Estadual do Vassununga, que é lá em Santa Rita do Passa Quatro. Não sei se vocês conhecem ali, tem o parque que fala que tem o Patriarca, é o maior Jequitibá Sim. do estado. Eu escutei essa história recentemente. Isso, o Zandoná foi lá, né? Foi lá para fazer a poda do tronco, do Sim. galho, né? Que é maior que um tronco. O galho, um galinho da árvore, tem mais de 600 anos, era o tamanho de uma árvore, só o galinho. Tinham várias espécies vivendo naquele galho, né? Isso. O Zandoná faz a recuperação da mata, é muito interessante o trabalho Sim, dele eu também. recomendo convidá-lo aqui, vem para vir falar com vocês. certeza. Zandoná, ó, manja muito de orquídea, ele é um dos maiores conhecedores de orquídea do Brasil. Vale a pena convidá-lo. E aí a gente faz essas análises, até o momento só uma análise deu positiva para agrotóxico, que foi na Cantareira, por incrível que pareça. Cantareira era um parâmetro de pureza para comparar com os outros lugares. Santa Rita do Passa Quatro, onde tem esse parque que eu falei, lá de Vassununga, ele é rodeado por áreas que faz pulverização de agrotóxicos. Até o momento a gente analisou, não deu nada. Da Cantareira deu, a gente ficou na intriga, o que aconteceu? Aí, no fim, o motorista, o seu Júlio, acabou desvendando e falou, ó, a Cantareira foi concedida faz pouco tempo, tô achando que fizeram a reforma de alguns prédios. Talvez jogaram veneno para cupim, para inseto, ficou no ar, sei lá, foi para flor, de alguma maneira a borboleta, a jataí pegou, levou no mel dela, pro mel dela, fez o mel ali e acusou. Cara, interessante você falar, né, que a abelha ela vai lá buscar o mel e depois ela volta, quer dizer, ela vai buscar o pólen, depois ela volta, produz o mel. Como é que essas abelhas elas se comunicam para definir essas funções dentro da colmeia, né? Porque parece que é meio que um mistério pra gente, porque é interessante, porque elas não se comunicam que nem a gente. Como que elas fazem? Então, ela tem muito a questão do feromônio, né? Aquele solta o feromônio, então a rainha que manda. Então, pelo feromônio dela, ela dá as ordens. Sim. Faz um ninho novo, vai pegar mais comida, não vai, essa princesa que nasceu vai para tal lugar ou não. Então, elas se comunicam muito por isso. E tem aquela questão da dança das abelhas também, né? Ela sim. tem uma dança para indicar onde ela achou a flor que tem o pólen ou o néctar. Recomendo assistir o documentário Cosmos, a nova versão, que é a versão antiga dos anos 70, do Carl Sagan. Essa nova versão é com aquele cientista moreno do bigode, esqueci o nome, não sei o que lá, Tyson, sabe? Tem o sobrenome Tyson. Só procurar Cosmos, nova edição. O episódio, acho que é o 7, ele conta dessa história das abelhas. Quando um pesquisador, ano passado, descobriu que as abelhas tinham uma dança e ele foi desvendar essa dança, porque ele filmou, né? No começo do século passado, ele começou a filmar isso lá na Áustria, eu acho. E aí ele descobriu que tinha uma dança que tinha umas questões matemáticas ali. Conforme a dança, o ângulo que ela fazia, ela falava, vai para o lado do sol, ou lado contrário do sol, vai para trás, vai para frente, está a 2 km, a 3 km, né? a 2, 3, 1 km. Vale a pena conferir esse episódio do Cosmos. Então, tem isso, ela tem essa questão dos movimentos, são as danças, e tem a questão também do feromônio. Porque ela não enxerga lá dentro, né? Aqui é escuro, né? Ali é escuro. Então, a abelha ela tem 5 olhos. Ela tem os 2 olhos normais aqui na lateral, que é para ver fora na claridade. Mas dentro da colmeia ou da caixa onde você cria, é escuro. Então, ela tem 3... É outro nome que recebe, mas é como se fosse 3 olhos. Isso, fica em cima. Então, ela meio que tateia, né? Ela não voa dentro de colmeia, ela só anda, né? Então, aquilo ali também ajuda ela nessa... bem interessante. Qualquer pessoa pode cuidar de abelhas em casa, ter uma colmeia? Como que funciona? Quais são os cuidados? Então, todo mundo pode ter uma colmeia em casa, criar uma abelha nativa, desde que sigam tem um regramento para isso, né? Você precisa tirar uma autorização no estado, Sim. lá na gerência de fauna do estado, que é o GFAO, porque é um animal nativo, é uma espécie nativa. Então, você tem que, dar ciência para o estado que você vai criar aquela abelha. Então, você tira uma autorização para ter o meliponário, que é o lugar onde você vai criar. Você tira uma autorização onde você fala as espécies que você está pretendendo criar, é uma segunda autorização. E se você quiser pôr aquelas iscas que eu falei, que são as garrafinhas, que são armadilhas para pegar um enxame, que depois você transfere para a caixa, é uma outra autorização. Entendi. Então, todo mundo que vai criar abelha pode criar, desde que siga esse regramento aí de tirar essas autorizações. E os cuidados que eu sugiro. Tem N cursos de meliponicultura na internet, no YouTube, você pode fazer alguns. Não começa a criar, depois vai ver isso. Vê primeiro e vai criar. Porque ele é um bicho muito sensível também. Então, você tem que tomar um cuidado, que é muito fácil você perder um enxame.
Mas todo mundo pode ter sua abelha. Eu falo legal. que é o pet do futuro. Por quê? Ela se vira sozinha, você vai viajar, não fica chorando, não precisa pôr no hotel, não precisa pôr comida, né? E ela ainda poliniza todo o seu jardim e pode te fornecer um melzinho, um própolis, um pólen de vez em quando. Ah, muito bacana. Então, legal. a abelha tem todo esse potencial aí. Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente encerrar aqui? Eu queria divulgar aqui o site. Se você jogar ali você jogar na internet o Programa Abelhas Nativas, vai aparecer aqui, né? Então, ele é um dos programas prioritários. Você pode conhecer outros programas ali no site da Fundação. Desce um pouquinho aqui, rapidinho. Só para ter ideia, ali a gente tem um menu, né? Então, pode ir mais, no verdinho, ó. Então, tem vai abrindo essas abinhas. Meliponários, você vai ver os meliponários pelo estado, todas as fotos têm legenda, pode descer. Se você abrir embaixo ali, pode abrir esse outro. Você acessa as espécies que a gente achou. Ah, que bacana. Tem as fotos também, o local onde foi, muita foto da APA do Carmo. Tem nossas lives também, desde 2020 a gente fez várias lives do lançamento, a gente lança uma live por ano, na época do Dia Mundial da Abelha, que é 20 de maio. Tem as nossas fichas, que eu nem deu tempo de falar delas, mas aí posso voltar no futuro para falar. Tem essas Com fichas, certeza. você pode baixar. Enfim, ali embaixo você tem a biblioteca, não precisa nem clicar. Você entra em uma biblioteca, você vai parar num drive que tem N publicações para você baixar, de uso livre, em PDF. E se puder digitar lá em cima, Pro Abelhas Nativas. Põe @ Pro Abelhas Nativas, que eu acho que você vai parar já direto no Instagram. Até convidar o pessoal, siga o programa Abelhas Nativas no Instagram, @Pro Abelhas Nativas. E siga também o Instagram da APA do Carmo. Bom, tinha que entrar no Instagram, eu ia me achar ali. Mas a gente pode colocar na descrição do vídeo. Isso, exatamente. O link para Então o tem o pessoal poder Instagram da acessar. APA, o Instagram do programa e o site do programa também. Vale a pena conhecer lá e acompanha a gente, que a gente tem muito material interessante ali para o pessoal conhecer. Então, para finalizar, qual que você acha que é assim, uma projeção futura do meio ambiente aqui na cidade de São Paulo? Como que você acha que, assim, relacionado à nossa interação com a natureza? Eu acho que cada vez mais os governos eles têm que ter ideia da importância que tem o meio ambiente, né? Dentro da pauta deles. Não adianta só trazer melhorias, questão de transporte, moradia e tudo. Se não pautar o meio ambiente também, a gente não consegue sobreviver por muito tempo aqui, né? Então, acho Qualidade de vida, né? tem que trazer qualidade de vida. O ambiente, a pessoa e o ambiente é uma coisa só, né? Ele tem que estar interagindo, né? Com certeza. Eu acho que é isso. E cada vez mais as abelhas vão estar em evidência, cada vez mais, vai ter a COP30 agora, né? Então você vê a importância Sim. que isso tem. Cada vez mais a gente tem que olhar para isso, para ter para as futuras gerações, né? Poder ter um planeta para curtir também. Então, muito obrigada pela visita aqui hoje. Foi muito bom receber você, falar aqui com você sobre assuntos tão importantes. Você sempre será muito bem-vindo aqui. Nossas portas estão abertas para te receber aqui outras vezes. Muito obrigada por tudo. E para você que acompanhou o programa de hoje, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir nossas redes sociais, que tem muita novidade vindo por aí. Mas antes de acabar o programa, Gustavo, a gente queria te mostrar um dos nossos projetos, que é o nosso Pedágio Verde, que é uma iniciativa que a gente tem aqui no nosso podcast para você ajudar a gente no nosso objetivo de plantar as 1.000 árvores por mês. Então a gente tem aqui um QR Code onde você pode fazer uma doação. A gente pede que seja minimamente uma árvore, que custa em média R$20, para a gente poder alcançar esse objetivo, né, de aumentar a natureza da cidade de São Paulo, e não só de São Paulo, mas do Brasil todo. Quem sabe no futuro a gente não consegue plantar 1 milhão, 1 bilhão de árvores e poder contar com a ajuda de você ia ser muito legal. Muito bom, pera aí, eu vou ajudar sim. Ah, maravilha. Esse QR Code aqui, muito bacana. Isso já vai ser um diferencial muito grande ter a sua colaboração. Como sugestão, né, chama o Danilo Bifone para conversar aqui, que ele é do Muda Moca. Que legal. É um programa aí também, é um movimento, né, de plantio de árvores pela cidade de São Paulo aqui. É interessante que a gente está tendo cada vez mais esses movimentos de plantio, né? Sim, ele é o Muda Moca, ele já plantou milhares de árvores. Me chama para os plantios que eu vou aí também. Vai ser Com muito certeza. legal a gente vai ter essas atividades dos plantios, a gente vai querer a contribuição também dos nossos telespectadores aí para participar dessas atividades, né? Porque se cada pessoa que morasse na cidade de São Paulo plantasse uma árvore,
já ia fazer uma diferença muito grande, né? Temos mais de 250 mil habitantes em São Paulo. Imagina mais 250 mil árvores todos os meses? Sim. Gustavo, muito obrigado então pela sua presença. Foi muito legal receber você aqui e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Tudo de bom. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Podcast Planeta Verde.